Sejam muito bem-vindos a mais um sprint de notícias do Box. Depois de muito tempo, voltamos com um mini sprint aqui para vocês terem um pouquinho de notícias e para a gente poder dar uma explicação do que aconteceu com os últimos episódios. Estou aqui com o Denis Augusto. Olha, as definições de nada acontece feijoadas foram atualizadas com sucesso. Sim. E Francisco Zotto. Olá, tava com saudade de mim, né? Voltei. Muito que bem. Só dando uma explicação de leve que os nossos episódios Classics que a gente postou, algumas pessoas conseguiram ouvir, né? Ficou aí um dia, talvez um e meio. Acho que ficou até uma semaninha, assim. Ficou um tempinho aí no Spotify, mas foi tirado do Spotify, porque basicamente continha músicas tempo demais. Então... Isso é mais culpa minha, tá? Desculpa aí, galera. Eu editava, colocava as músicas e eu era de fundo, né? E eu não paguei ninguém, não. Não pagamos ninguém. Mas explicando rapidamente, na época do Zebra Alta, né? Os Classics são episódios vindos do Zebra Alta. A gente tinha compromisso zero com esse tipo de coisa. E aí... a gente colocava... eu falava assim, Zoto, que música eu vou colocar? A gente jogava lá, música da Arábia Saudita. E colocava, entendeu? Não precisa... Era uma curadoria muito boa que eu fazia de músicas. Porque tinha, sei lá, a corrida na Arábia Saudita, que você comentou. Eu ia lá, procurava umas bandas boas da Arábia Saudita, escutava todas as músicas. Então, pronto, essa aqui vai pro fundo. E aí aconteceu o que deveria acontecer, que é não pagamos ECAD e foi-se. Foi-se literalmente, né? Foi-çar a gente. Mas, só colocando mais um ponto, não quer dizer que os Classics desapareceram. Se você for no nosso YouTube, os Classics estão lá, entendeu? Você só não vai conseguir ouvir nos agregadores que vão tirar, entendeu? Mas se você tiver... E é gostoso, vai lá, pô. A gente falou de coisinhas recentes também. O último show do Pistão, que a gente foi o que postou, que tem a Aninha jogando lá também com a Polita. Cara, é um espetáculo. Então, assim... É muito divertido. Compensa. A ida ao YouTube que você vai ter pra ouvir esse Classic vai compensar bastante. No nosso canal, no YouTube tá lá? Estranhamente, o YouTube deixou o Spotify não, mas enfim. Né? É isso. Se sumir no YouTube, a gente pode tentar piratear. Aí vocês pedem no inbox pra gente, a gente manda o arquivo. Põe lá no piratebay.org. É isso. Então, beleza. Mil desculpas por isso, galera, mas tá lá no YouTube por enquanto. Não sabemos por quanto tempo. Esperamos que fique. Mas é isso. Continuando. Notícias, as poucas que tivemos, né? Sim. Vamos começar com uma declaração do Berman, né? Essa semana ele falou um pouquinho sobre como ele tá, né? Depois daquele acidente com o Cola Pinto e basicamente colocou no pi do Cola Pinto, dizendo que, né? Basicamente dizendo que a culpa foi dele. É interessante a gente ouvir o Zotto falando sobre isso, porque quando a gente falou no episódio lá, a gente pôs muita questão no regulamento, entendeu? Eu não ia muito longe disso, não. Eu acho que não é muito culpa do Cola Pinto, não. Eu acho que o problema é o regulamento. O cara sai de 300 pedradas pra 100 do nada, não tem potência, não tem o que fazer, vai assustar a galera que vem atrás. E eu digo mais, hein? Esse acidente foi feio, ele se machucou, sentiu. Vai acontecer acidentes piores e em largada. E quando acontece em um, acontece com vários carros, né? Em largada. Então eu acho que vem mais merda pela frente. Então é mais um alerta para olhar a regra, olhar a situação agora, enquanto ninguém se machucou sério, porque é um alertão grande para a FIA. Sim. O Oli falou que o Cola Pinto deu uma andadinha assim para a esquerda, deu uma viradinha para a esquerda, foi um pouquinho para a esquerda, que foi o suficiente para ele quase bater no Cola Pinto. E que com essa situação toda, enfim, com esse regulamento, as limitações que esse regulamento traz,
os pilotos precisam ser muito mais responsáveis e muito mais... prezarem muito mais pela segurança de uns aos outros, né? Acho que tem um pouquinho mais de autopreservação é bom, né? Autocuidado. Cuidado, né? Uma noção de sobrevivência, né? Enfim. E, enfim, ele criticou lá o Colapinto, não criticou tanto assim o regulamento, mas eu acho que os pilotos estão sendo um pouco tolhidos de falar mal do regulamento, sabe? Porque tudo que apareceu assim, tipo, Max Verstappen falou mal, o Lando Norris, o Leclerc, o Hamilton, todo mundo que, tipo, começou falando mal, depois foi tipo, não, mas peraí, assim, menos o Max. Porque a FIA toda hora, a Fórmula 1, a Liberty, né, o Domenicali, a FIA, todo mundo dá uns cortes, assim, nos caras, né? Então, eu acho que eles estão sendo meio tolhidos de falar mal do regulamento. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, meninos, do Bortoleto e do Hülkenberg falando das expectativas deles para esse novo regulamento. Foi um vídeo promocional da Audi e tal. E, assim, eles foram muito vaselina. Tem que ser, né? Porque... foi assim, não, porque a gente tá aprendendo, tem muita coisa pra aprender, isso é muito legal, não sei o quê. Tô indo com a cabeça aberta, tem muita coisa pra descobrir, e é muito bom a gente desenvolver isso com o time, né, e tal, não sei o quê. Foi assim, vaselinaços os dois. Eu acho que esse vai ser o caminho de todo mundo agora. Até porque os interesses, né, são muito mais econômicos do que qualquer outra coisa, assim. E a gente pode até puxar através da pessoa que está vocalizando algum tipo de coisa, que é o Max, porque ele meio que, do jeito que as coisas vão, tá meio que nem aí pra questão comercial nenhuma, sabe? Até porque, primeiro que ele não se encontra com o carro, a equipe não se encontra com o carro, né, também. E a equipe também não tá se encontrando dentro dos boxes, né? Porque tá todo mundo indo embora. Tá tendo uma debandada da Red Bull, assim, que é perigosa. Mas aí também as críticas do Max, o problema é, quando o Max fala do jeito que ele fala, dá a entender também que tem um peso de... eu não tenho chance de ganhar, pois isso é uma merda. Entende? Às vezes eu acho que fica um pouco também na questão de... Porque é um fato, assim, o regulamento tende a ser uma mistureba das equipes, uma mistureba de chances de outras equipes chegarem a ser competitivos, né? Porque, claro, no primeiro ano uma equipe acerta mais, no segundo, terceiro, meio que dá uma aproximada no pelotão. A Red Bull tá muito para trás comparado às que estão ali na frente. Então, ele, que não tem essa metodologia de controle de corrida, né? Ele só sabe pisar e jogar o carro em cima dos outros. Aí já fica um pouquinho difícil dele se adaptar. E ele quer se adaptar? Não. Aí entra um pouco... Entra outro ponto também, que assim, a gente falou aqui ao longo de todo o ano passado, tal assim, e na verdade desse último regulamento, né, de que a tocada do Max era muito sensível e que ele falava que o carro tava uma merda e ninguém entendia porque ele tava ganhando. Então é porque essa sensibilidade dele era muito importante no regulamento anterior. Só que isso, basicamente, foi anulado nesse. Por enquanto, entendeu? A gente não sabe se vai desenvolver, mas ainda tem, antes de resolver esse problema pra quem tem a tocada mais sensível como ele, tem outro problema de se resolver, que é o que a gente já comentou no programa do Japão, eu e a Aninha, que é a questão da gestão da bateria, né? Isso tem que resolver de qualquer jeito. Então, assim, é tudo... Inclusive o que a gente fala... A gente, que eu falo, que cobre Fórmula 1 como todo, fala de mal também, tem que refletir um pouco e pensar um pouco se o que a gente tá falando tem fundamento, porque meio que a gente não sabe o que tá rolando, a realidade das paradas, assim, entendeu? A gente não sabe se é um estágio de uma coisa que vai ficar boa lá na frente, entendeu? O que a gente sabe
e que a gente começou esse programa falando, é que tá perigoso e que a IA tá fudendo a gestão de energia. Mas o Zoto falou uma coisa que eu acho que é o ponto com o Verstappen, é que esse caso específico ele não quer se adaptar, ele não ele tá fazendo porque ele tá ali, tem contrato e tal, e ele quer tentar, mas eu não sei o quanto ele quer de fato se adaptar a ter que ficar jogando ali com a energia, sabe? Eu acho que todas as críticas que ele fez até agora foram absolutamente corretas e válidas, só que ficam sim mascaradas pelo fato de que ele tá lá atrás, né? Então fica parecendo que é a conversa de quem tá perdendo. Mas eu não sei o quanto ele de fato quer se adaptar a este tipo de corrida. Então eu vejo, na verdade, o Max, se a Fórmula 1 continuar nessa tocada, se não houver um desenvolvimento de motor suficiente para não haver esse tipo de problema, eu vejo o Max saindo para procurar uma fórmula que seja mais simples para o piloto, no sentido de que assim, ele pode se preocupar mais com o que ele está fazendo, de frear, de acelerar, de alongar uma marcha, enfim, de fazer coisas de direção, do que ter que ficar pensando se a IA do carro vai enlouquecer porque ele freou um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Enfim, essas questões vêm, ainda mais com o lance do Lambi indo embora e também com o rumor da Hannah indo pra Ferrari. Esse rumor é muito bom, mas a galera, né, galera que cobre paddock, que tá lá no paddock, rapidinho disse que não tem nada. Então, eu amaria, mas... Ela merece, né? Coitada. Mas a Ferrari merece? Vamos pensar nisso. Aí eu... A Ferrari precisa, são outros 500. Eu falei num tom, tipo assim, de sair do ambiente negativo pra ela, entendeu? Não num tom de, pô, vai pra uma equipe elite, assim, entendeu? Aí já é outra conversa. Mas falar real, assim, ela controlando a corrida do Leclerc é tudo que eu sonhei, né? Seria demais, seria realmente demais. E aí teve realmente alguma coisa que a gente citou muito por alto, eu acho, né? Eu já não lembro se a gente falou a fundo, que é a saída do Lambiase, né? Que o Denis comentou agora, para a McLaren, né? Sim. Em 2028 ele vai para a McLaren. Disse que não tem nada a ver com o que quer que possa acontecer com o Max, com o que quer que o Max possa decidir. Então, você consegue imaginar como é que não estão as coisas dentro da Red Bull, né? Nossa, deve estar um clima bem legal. E o pior é que a galera que azedou o clima foi tudo embora já, né? Então eles só deixaram, tipo assim, deixaram uma merda que tá fedendo tanto que tá fedendo pra quem tá lá. Deve ter um pouquinho. Deve ter ficado aquela galera que curtia eles também. E aí você começa a ter briga de equipe, briga de torcida dentro da empresa, sabe? Sei. Quando um gestor sai e a galera dele tá lá e não gosta da outra galera que queria que ele saísse, começa a ter briga de torcida. Isso é muito mundo corporativo. Então pode ser que isso esteja ajudando nesse sentido de a galera simplesmente ir saindo porque não quer mais ficar num ambiente tóxico que tá se desmantelando. Eu acho que também é reflexo de resultado, né? Dos últimos anos pra cá, desde o último título do Verstappen principalmente, a equipe foi deteriorando, né? Ano passado o Max fez um milagre de chegar na última corrida com chance de título. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, já se via que a qualidade de equipe já não existia há um bom tempo, pode-se dizer, desde a época que o Pérez estava lá. Então, é complicado assim a gente pensar que os resultados na pista não vão refletir nas atitudes da equipe e na relação entre a equipe também, né?
Sim, sim. Inclusive vi uma notícia hoje ou ontem, não lembro, falando que o Tsunoda tava com tudo certo pra ir pra Haas. Pô, isso é uma vacilagem. O Marco não deixou. Capaz. Eu não tinha visto isso. Pois é. Não deixou ele ir pra outra equipe pra ele ficar de piloto reserva. É uma puta falta de sacanagem. Acho que eu tô rindo de outra coisa aqui, porque eu tô vendo notícias aqui, eu vi uma manchete. Lawson celebra estabilidade na Fórmula 1 2026, bom clima da Racing Bulls. Todos estão felizes. Mas a foto que eles usaram pra ilustrar o Lawson nessa reportagem... parece que, tipo assim, que sabe que ele acabou de sair de um terremoto e tal, assim, e tá sorrindo porque ele tá vivo, entende? Hoje a Racing Bulls tem mais estabilidade e parece estar mais perto de ter resultado do que a própria Red Bull, né? Então, assim, é engraçado, né? Você vê ele ali, pô, tô no It's Fine, né? Não, e ele já tomou um sacode já na primeira corrida também, né? Chegou, o Lindler fez uma baita de uma corridaça. E o Lawson é o experiente ali, né? Daí você olha e fala, né? Pois é, eu acho que o Lawson vai tomar um sacode do Lindblad esse ano. Ele tá apanhando agora um pouquinho porque ele tá aprendendo a dirigir, né? O Lindblad, entendeu? Ele tá vendo. É. Mas o Lawson pode esperar que a hora dele vai chegar. Mais ou menos isso. Mas, inclusive com essa diferença da Red Bull e da Racing Bulls, me traz para um outro ponto, que é a questão das diferenças dos motores. No Twitter essa semana, no X, eu fico impressionado que ninguém consegue chamar de X. Enfim, uma das várias páginas que fazem análises e tudo mais, fez uma análise dos motores e mais ou menos de onde eles estariam, de acordo, enfim, com os dados que são abertos para o público e para a galera que entende de Python fazer programação, basicamente isso. E eles fizeram ali uma análise que mostra que a Mercedes tem o melhor motor de fato. O segundo melhor motor é o da Red Bull, é o Ford, e a Ferrari só chega em terceiro. Então, na verdade, o problema da Red Bull é chassi. E a Ferrari é o contrário. Ela consegue sobrepor um motor que não é tão bom com um chassi incrível e uma aerodinâmica incrível. Então, como carro num todo, a Ferrari tem o melhor carro, mas não tem o melhor motor. E a Mercedes tem o melhor motor. E a Red Bull só tá atrás por causa do chassi, que é mais pesado e que é pior. Então, a Racing Bulls tem um chassi que possivelmente está bem próximo, se não levemente melhor do que o da Red Bull. Será que o Hamilton não consegue falar com o Bono e pegar um motorzinho lá? Não, um desconto de funcionário? Vai, agora é os tokens. No Boticário era assim, todo mundo, você é funcionário, pega lá com desconto. Eu pegava. Se possível, pegar o motor. Agora é apostar nos tokens, é o que sobrou. Então, a Ferrari, teoricamente, já está liberada para ter 2 atualizações esse ano e 2 na próxima, do tal do ADO, porque eles estão a mais de 4% de distância da Mercedes. A Red Bull deve ficar entre 2 e 4, então ela vai ter uma atualização por ano. Os outros todos vão ter 4 também, porque tá na merda, enfim. Mas fica nessa questão. E a outra coisa em relação ao motor que foi falada essa semana, que de fato é uma notícia, é que a FIA baniu um truque, vamos dizer assim, que a Red Bull e a Mercedes estavam fazendo nas classificações, em volta rápida. O motor elétrico, ele tem como se fosse uma trava de segurança. Então, se der algum problema, eles podem simplesmente acessar essa trava de segurança e o motor para de diminuir a potência ao longo da volta
O que acontece no final é que quando chega, quando passa um tempo X, que eu não vou lembrar agora, quando acaba a energia, eu acho, ele simplesmente para 100%. E aí o carro fica sem energia do motor elétrico. Tá? Por 60 tudo ou nada. Por 60 segundos. Isso foi feito por questões de segurança, tá? Essa formazinha de liberar essa potência toda até acabar, ela foi criada por segurança, se acontecesse algum problema. O que a Red Bull e a Mercedes estavam fazendo em classificação, elas estavam acessando essa potência. Elas estavam colocando o carro nesse modo de segurança, e aí chegava no final da volta, o carro simplesmente parava e ia muito lento. Lembra aquele momento que o Albon parou na pista? Não foi um problema do motor. Aquilo ali foi de propósito, vamos dizer assim. Safadeza que deu errado. Cretino. E aí, isso está fazendo diferença na classificação. E a Ferrari questionou. A Ferrari não falou assim, está errado. A Ferrari questionou. Do tipo assim, então, eles estão fazendo isso. Tá tudo bem? Porque se tivesse, a Ferrari ia fazer igual, né? E aí, o que a FIA fez? Não pode. Vamos controlar isso a partir de agora. Tem que usar o motor no modo normal, sem ser esse modo de segurança, que faz com que a energia do motor elétrico seja liberada, vá diminuindo ao longo da volta. Então, no final da volta, os pilotos estão usando cada vez menos energia elétrica, e não porque não tem, mas porque o motor vai diminuindo gradativamente. Então, menos um truque aí para Mercedes, no caso, especificamente, porque a Red Bull estava conseguindo ir bem na quali com isso, mas não sei o quanto vai piorar a vida deles agora. Isso aí. O Aninho, o Thiago chegou já. Eu vi. Então, assim, galera, a gente fez esse sprint pra vocês, mas nós estamos aqui num esquenta porque finalmente vamos gravar o que vocês tanto esperam. Então, semana que vem tem podcast regular e a gente quer todo mundo ouvindo dessa vez, né, Aninha? Com certeza, porque é o que vocês mais pedem pra gente, que é o nosso especial de Drive to Survive. A gente aqui passou e falar esse ano foi difícil assistir. Mas o que importa é a visão do Thiago pra gente falar em cima. Exatamente, porque eu não consegui assistir a temporada toda. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas enfim, vamos falar com o Thiago, saber o que ele achou dessa temporada e o que ele achou da temporada da Fórmula 1 pelos olhos do Drive to Survive. Beleza, isso aí. Pô, nem deu tempo de comentar que o Stroll foi correr no Endurance e terminou em penúltimo. Que coisa, né? O negócio não surpreende, né, velho? Eu não posso, meus advogados não permitem. Acho que vamos encerrar, né? Melhor. Gente, muito obrigada por ouvirem nosso pequenino sprint de notícias. E semana que vem temos episódio regular, como bem disse o Denis, com Drive to Survive com Thiago Almeida. Um beijo e box. Box.